Olá, meu aluno querido, tudo bem? Como é que você está? Aluno do Gran Cursos Online, eu sou o professor Pablo Jamilk e serei o seu professor de língua portuguesa durante este curso, que é o curso de língua portuguesa voltado para concursos públicos. Olha só, nós temos um grande caminho pela frente, que é o caminho da batalha constante até a sua aprovação. É aquele caminho que você vai trilhar com garra, vai conseguir trilhar pegando aqui os itens mais importantes que compõem a língua portuguesa. Nós temos aqui agora um curso que vai trazer o essencial, tá? Vai trazer aquilo que você precisa saber para resolver provas de concurso público. Mas só o essencial, professor? Vai dar um curso básico? Não, claro que não. Você vai perceber, conforme os conteúdos estiverem evoluindo, que eu vou partir do conhecimento mais primitivo da língua portuguesa para nós chegarmos até o conhecimento mais, vamos pensar, não vou dizer complexo, porque língua portuguesa não é uma coisa complexa, mas o conhecimento mais refinado da língua portuguesa. Nós vamos fazer isso, tá? E eu quero que você entenda o seguinte, a língua portuguesa até agora ela pode ter sido sua inimiga na prova do concurso público. Daqui para frente, nós temos que transformar essa realidade. Ela precisa ser sua companheira, ela tem que ser a ferramenta para você passar na frente dos seus concorrentes, para que você consiga olhar, bater no peito e falar, opa, eu manjo dessa matéria, eu vou conseguir estudar isso e fazer sem problemas. Vou conseguir estudar esse conteúdo e resolver as questões. Então o que eu vou te mostrar é a matéria de língua portuguesa, essencialmente, como ela está dividida. Eu vou fazer uma divisão para clarear os conceitos dessa matéria. Como assim uma divisão para clarear? Uma divisão didática. Dizer, olha, nessa parte nós estudamos isso, nessa parte nós estudamos aquilo, e falar para você como as bancas cobram cada coisa. Afinal de contas, saber como a banca pensa é tão importante ou mais importante do que simplesmente pegar uma prova e chutar as questões. Conhecimento teórico é fundamental. Afinal de contas, você vai resolver uma prova, você precisa saber que matéria está por detrás daqueles conceitos, que matéria está por detrás daquilo ali. O que eu vou ensinar a você, basicamente, é fazer as questões sabendo o conteúdo. Eu sou um professor um pouco ortodoxo no conteúdo. Como assim, professor? Você vai ver, durante a minha aula, eu não sou aquele cara que fica, ó, esse aqui é um macete, esse é outro macete, porque eu não quero passar para você só macetes. Os macetes não ajudam você a passar no concurso. O que ajuda você a passar no concurso é olhar para a questão e ter a convicção quando está respondendo, de que a frase está certa por isso, está errada por aquilo. Essa é a ideia. Convicção da resposta. E é isso que vai fazer de você um candidato aprovado no concurso público. Mas para conseguir isso, nós precisamos de muita dedicação. Você vai ter que colocar na sua grade de estudos aí, língua portuguesa, no mínimo uma vez por dia. Sério, professor? Sério, no mínimo uma vez por dia. Você pode alternar. Um dia você pode fazer parte de teoria, um dia você pode fazer parte de exercícios, tá? Mas tem que colocar no mínimo uma vez por dia. E esse estudo deve ser, ó, constante. Você não pode interromper, você não pode parar o estudo da língua portuguesa, porque ele é fundamental para o seu desenvolvimento como candidato, como concurseiro. E se você já for concurseiro de longa data, você sabe o que eu estou falando. Você sabe que língua portuguesa é o conteúdo mais importante do concurso público. Por quê? Porque nós temos muitas questões sobre português, muitas questões podem vir com um peso maior, especificamente de língua portuguesa, e muita gente não tem a mínima noção dessa matéria. Vamos trabalhar para consertar isso, beleza? Então, prometo para você que em pouco tempo você vai começar a perder o medo da matéria. Primeiro, eu vou criar no seu coração um medo gigantesco do conteúdo, tá? Vou criar um medo muito louco. Você fala, meu Deus, cara, quanta coisa para estudar. Mas depois, aos poucos, nós vamos retirando esse medo e vamos transformar em confiança. Beleza? Então acredite aí que nós vamos conseguir resolver esse problema. Bem, olha só, eu vou me apresentar para você, afinal de contas,
você tem que se convencer, né, de que eu sei o que eu estou falando. Eu não sou um louco que apareceu aqui, começou a falar um monte de coisa, gritar para você na câmera e você vai acreditar em mim. Não. Vou me apresentar para você saber que eu trabalho com língua portuguesa há bastante tempo. Eu escolhi ser professor, tá? Escolhi ser professor, eu comecei a lecionar relativamente cedo, comecei a lecionar com 15 anos de idade. Eu faço o que eu gosto, tá? Eu adoro dar aula de língua portuguesa. Tá? Vivo, tá, de que gosto. Eu vivo a língua portuguesa porque eu acho algo fantástico. Perfeito? Bem, olha só, para poder dizer para você um pouquinho quem eu sou. Eu tenho minha graduação em letras, especificamente falando, letras com dupla habilitação, língua portuguesa e língua inglesa. Eu sou mestre em letras, tá? Meu doutorado também é em letras. Você pode me encontrar, se quiser fazer alguma pergunta aí, estou estudando, professor, quer fazer uma pergunta para você, para ver se você conversa comigo? Lá no Facebook você vai conseguir me achar. E na medida do possível, você manda uma pergunta, eu tento responder para você. Tá joia? Para você que gosta também de várias funcionalidades, você tem um aplicativo de língua portuguesa para concursos, você procura lá língua portuguesa para concursos, professor Pablo Jamil, que tem o meu aplicativo que vai trazer ali um pouco de ajuda para você com relação a esses conteúdos. Maravilha? Gosto muito de trabalhar com concurso público, conheço várias bancas, conheço o pensamento dos elaboradores de prova. Então, você está em boas mãos para poder estudar. Então, eu vou te dar um feedback específico para cada coisa quando nós estivermos falando dessas matérias. Isso vai ser fundamental para o nosso estudo. Simbora começar o trabalho, então? Olha só, vamos pensar aqui, tá? Nós temos uma estratégia de estudo que devemos seguir para que o nosso estudo fique de fato bom, seja prolífico. Tá? Nós vamos dividir em 3 frentes: teoria, prática e leitura. Para que dividir em 3 frentes? Para você poder otimizar o seu tempo de estudo. Eu quero dizer para você, eu gostaria de que você ficasse 30% do seu tempo de estudo na parte da teoria. Olhe para mim. O que significa a parte da teoria? É a parte da gramática especificamente. Então você vai estudar comigo várias regras. Várias e várias regras. Aí o cara já pensa, um monte de exceção. Não, não é assim. Existem exceções, principalmente na matéria de ortografia. Fora isso, pode ficar bem tranquilo, que não é assim, nossa, tem muita exceção, eu vou sofrer demais, professor. Não vai sofrer, vai ser bem fácil. Agora, o que eu quero que você observe, e aqui, bastante cuidado nessa constatação. Nós vamos separar, dentro da matéria, regras. Você vai ter que entender essas regras, vai ter que principalmente memorizar essas regras. A parte do estudo da frente teórica é essa aí. Você vai estudar lá na sua casa, tá? Você vai estudar lá no recôndito do seu lar, lendo a matéria, pegando a parte da gramática. Então essa parte dos 30% de teoria, vamos colocar aqui, é a parte das regras. Vai ter que entender regra de acentuação, vai ter que entender regra de ortografia, regra de sintaxe e daí para frente. Já é diferente do segundo nível, tá? Da segunda subdivisão, que é a subdivisão da prática. Eu quero que você fique aqui 40% do seu tempo na parte da prática. Por quê? A parte da prática tem a ver com os exercícios. Quando eu falo para você sobre a prática, o importante é que você tenha consciência de que as regras, claro, têm uma importância muito grande, porém, você vai fazer uma prova, não vai? Então, o que você tem que conhecer? Você tem que conhecer o conteúdo do edital, aquilo que a banca colocou ali. Você precisa conhecer a banca examinadora e, principalmente, as questões sobre esses conteúdos, como a banca examinadora traz. Tá? Então, a grande sacada do concurseiro é avaliar a prova e fazer uma análise pautada na tradição da banca. Essa banca que cobra mais verbo. Essa outra banca aqui já cobra mais outra coisa, cobra mais advérbios. Essa cobra mais conjunções. E dali para frente, dali em diante, o que é que nós temos? Temos uma necessidade de estudarmos de uma maneira direcionada. Você pega a matéria de língua portuguesa com tudo aqui. Apareceu o edital, apareceu a banca, começa a resolver exercícios. Tá? Pegue um curso de exercícios aí, de exercícios comentados. Fazendo isso,
você consegue especificar então a maneira de estudar, beleza? E você precisa fazer mais exercícios do que ler teoria. Por que mais exercícios? Porque são os exercícios que vão mostrar para você como essas regras são aplicadas na prática, mais especificamente. Depois, eu quero que você faça leitura e que você dedique 30% do seu tempo para a leitura. Mas é qualquer leitura, professor? Não. Eu quero que você dedique mais 30% do seu tempo para a leitura de fontes variadas. Tá? Fontes variadas de textos. Não entendi. Eu quero que você busque textos diferentes para você ler. Por exemplo, jornais. Tem que ler jornal. Sim. Revistas. Tem que ler. Professor, eu assino Tititi. Eu assino Capricho. Aí não vale, tá? Quero que você pense aí que a leitura de que eu estou falando é a leitura de revista para você pegar a estrutura de reportagem, a estrutura de uma entrevista e aí conseguir analisar como essas estruturas aparecem nas fontes textuais. É uma análise de tipologia textual. Existem muitas questões sobre tipologia, tá? Então entender isso é fundamental para que seja mais fácil de responder as questões. Mas não só isso, vamos voltar para a nossa tela. Você vai precisar ler, além de jornal, além de ler revista, de vez em quando pegar um texto narrativo. Por exemplo, um conto. Lê um conto, pega lá um dia e leia uma crônica, certo? Leu conto, já leu crônica? Beleza, vamos ler outra coisa agora. Você vai pegar e vai ler um poema. Ah, professor, olha bem para minha cara que eu vou ler poema. Precisa? Veja só, imagine, o último poema que você leu foi lá na 5ª série, porque você foi obrigado. Passou o ensino médio inteiro sem nem ver um poema, tá? Aí o que acontece? Aparece na sua prova e você fica olhando para o texto falando assim, meu, que viagem, meu Deus, que tipo desse poema, não entendi nada, tá? Então, é isso que eu quero dizer para você. Se você tiver o hábito de ler, não vai ser uma fonte textual distinta que vai impedir a sua leitura. Porém, não conhecer as estruturas textuais pode inviabilizar a resposta de alguma questão. Você vai achar um pouco estranho isso, né? Eu deveria ter te avisado. A minha aula, apesar de ortodoxa nas regras, não é muito ortodoxa no meu modo de falar e nos exemplos que eu dou. Você só vai ver exemplo idiota. Por quê? Porque eu vou partir de exemplo simples, para daí você começar a entender a estrutura da língua portuguesa. Outra coisa, o meu modo de falar é um modo um pouco mais, não desleixado, mas ele é um pouco mais solto, que é para criar essa aproximação. A língua portuguesa pode ser falada corretamente sem ser tão formal assim, tá? Então, não fique espantado. Apesar de trazer essa linguagem que nós vamos estudar, língua portuguesa formalmente falando, isso vai te ajudar bastante. Então, faça essa divisão. 30, 40, 30. E tem que ler, tá? Tem que separar pelo menos um dia da semana para você pegar alguma coisa distinta daquilo que você está estudando e ler. Você só vai ter autorização para parar com isso nas tuas 2 últimas semanas que antecedem a prova. Aí sim, você pode parar. Você pode pegar e ficar a semana toda só na resolução de exercícios e para revisar alguns conteúdos que porventura ainda não tenham sido memorizados. Perfeito? Vamos adiante. Olha só, vamos falar aqui um pouquinho sobre uma coisa que eu chamo de níveis de análise da língua, tá? Atenção para cá. Quando eu falo sobre essa divisão, sobre esses níveis de análise da língua, na verdade eu estou falando sobre uma maneira de observar a língua portuguesa. Qualquer língua, na verdade, pode ser analisada sob esses aspectos. Eu coloquei 5 aspectos, 5 níveis que nós vamos estudar pormenorizadamente. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos analisar o que significa esse nome e o que nós estudamos em cada nível desses aqui, para que fique mais fácil o seu estudo de língua portuguesa, que você saiba, essa era uma questão de morfologia, essa questão era de sintaxe, essa questão era de semântica, tá? E dividir isso é bem importante, porque é o primeiro passo para você começar a entender a matéria. Geralmente, quando você está estudando, você pode ficar confuso. Nossa, o cara perguntou alguma coisa aqui sobre a palavra ele, mas ele perguntou se a palavra ele era sujeito, e eu acho que ele é um pronome. Opa,
São coisas diferentes. Então nós temos que avaliar com bastante cuidado para que não haja erros nisso aí. Tudo bem? Então vamos ao trabalho. Olha só. Começando aqui, nesses níveis de análise, vamos pegar o primeiro nível, que ele é chamado de nível fonético ou nível fonológico. Eu gostaria de que você marcasse esses termos, ó, fone e fono, tá? Fonético ou fonológico. Esses níveis aqui, com esse nome principalmente, trazem à memória que ideia? A ideia de sons. Então, de fato, essa é a parte em que nós estudamos o quê? A produção, a emissão e a articulação dos sons da língua. Aí você pode perguntar, professor, mas o que é que a gente estuda aqui com esse lance de sons? Existe uma matéria que é chamada de prosódia. O que é isso, professor? Prosódia. É a distribuição da sílaba tônica em uma palavra. Por exemplo, essa palavra que eu vou escrever aqui, ó. Como é que nós lemos essa palavra? Nós lemos rubrica, mas algumas pessoas falam rúbrica. Falaram incorretamente. Por quê? A sílaba tônica dessa palavra é bri, certo? Se fosse rúbrica, teria um acento aqui, seria uma proparoxítona. Ah, professor, então é disso? Estudar uma paroxítona, uma oxítona, uma proparoxítona é prosódia. Existe um outro caso, uma outra disciplina que é chamada de ortoépia. O que é essa parte de ortoépia? É a parte que analisa a correta maneira de pronunciar as palavras, tá? Diferentemente da prosódia, que é só da sílaba tônica, vamos pegar aqui essa palavra. Olha só, eu não vou ler, só vou escrever por enquanto. Como é que você fala essa palavra? Tá? Se você falou subsídio, tá errado. Porque esse S aqui não tem som de Z. É subsídio que se fala e não subsídio. Bastante cuidado. Isso é uma regra de ortoépia. É um exemplo de regra de ortoépia. O que mais? Existe uma outra análise que é a análise relacionada à quantidade de letras de uma palavra e a quantidade de fonemas. Letra, graficamente falando, fonema, o som. Então pense comigo aqui, ó. A palavra táxi. Tem quantas letras? Tem 1, 2, 3, 4 letras. E quantos fonemas? Tá? Com relação aos fonemas, nós temos aqui, olha só. São 5 fonemas. Táxi, porque o X tem esse som de KS. Eu fiz aqui uma escrita fonética para você saber. Tá? Tem som de KS dentro da sentença quando nós pensamos nessa contagem de letras e fonemas. O que mais? Quando você estudava na escola e estudava que o M vinha antes de P ou de B, o que é que a professora falava? Ela falava que era porque o M dava o quê? O bracinho para o amigo. O M era muito legal. E ele dava o braço para o colega, o que não tem nada a ver. Olha aqui para mim. Para você pensar o porquê disso, pense na palavra bomba. Quando você fala bom, você não fecha os lábios? Fecha, né? Porque para você realizar um M, o som de M, tipo mãe, mato, Maria, você tem que começar com os lábios fechados. Porque essa é uma consoante oclusiva bilabial. Oclusiva, fecha a passagem do ar. Bilabial, com os lábios. Pense agora na palavra bater, tá? Ou na palavra pato. Essas palavras, para você começar a falar, bater, pato, você tem que começar com a boca fechada. Ah, professor, duvido, vou tentar aqui, ó. Pato. Você não consegue falar pato sem fechar os lábios. Essa é uma outra consoante oclusiva bilabial. São 3. E essas 3 consoantes se relacionam. Por isso que o M vem antes do P e do B. Ah, professor, então é isso? É, mas ninguém falou isso aí para você na escola, porque senão você ia morrer. Imagine você na escola lá, criança de, sei lá, 6 anos estudando isso. Ia querer se matar. Então, é isso que nós estudamos na parte de fonética e fonologia. Cai muito em concurso? Não tanto quanto as outras partes. Vamos adiante. Olha lá. Depois nós temos no nível morfológico. Segundo nível. Pega aqui essa palavra morfo, esse termo morfo. Quando você vê esse morfo, você lembra do quê? Você lembra do Power Rangers, né? Power Rangers.
tá? Porque o Power Rangers morfava. Tinha lá, go, go, Power Ranger, ele morfava. Mas, professor, o que isso tem a ver? Porque morfo, lá do morfar, significa transformar. Afinal de contas, morfo do grego significa forma. Perfeito? Forma. Então eu tenho uma morfologia, o estudo das formas da língua. E nesse estudo das formas, o que é que nós temos que observar? Algo relativamente simples. Pense comigo. Na morfologia, nós estudamos a estrutura e a classificação das palavras. Estrutura e classificação. Eu olho para uma palavra e falo a palavra legal. Tá? A palavra legal é o quê? É um adjetivo. Se eu fizer ilegal, continua sendo um adjetivo? Ainda é um adjetivo. Mas qual foi o processo de formação para eu formar ilegal? Não coloquei um i aqui na frente? Sim. Então eu coloquei um prefixo. Entenda, falar que ilegal é um adjetivo é fazer morfologia classificatória. Estou classificando, a palavra é um adjetivo, é um verbo, é um advérbio. Falar que eu formei por derivação prefixal é fazer morfologia estrutural, analisar a estrutura da palavra. Tá? Tudo isso a gente estuda. Das duas, professor, qual cai mais? A estrutural ou a classificatória? Classificatória. Tá? Então, olha só. Uma das partes principais, e nós vamos ficar bastante tempo estudando isso, é a parte relacionada à morfologia classificatória. Porque você tem que saber como a palavra é, né, que palavra é essa, características dela e como empregar, antes de pensar numa espécie de análise estrutural. Primeiro, classificatória. Beleza? Depois da morfologia, depois de reconhecer tudo isso, aí nós vamos para outra parte da matéria, que é a parte de sintaxe. Veja lá, o terceiro nível, chamado de nível sintático. Quando eu falo para você sintático, tá? Esse termo aqui, ó, sintático, ele tem a ver com essa matéria, ó, chamada de sintaxe. E o certo é falar sintaxe. Tem gente que fala sintaxe. Sintaxe é sindicato do táxi, cara. Não é isso aí não, hein? Cuidado. A parte da sintaxe estuda a função dos termos em determinada sentença. Função, ou seja, você vai olhar para uma palavra e vai falar assim, opa, essa palavra aqui está funcionando como sujeito. Ah, aquela palavra está funcionando como um adjunto adnominal. Então, esses elementos, com esses nomes, sujeito, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, eles aparecem na sintaxe, beleza? Que é outra parte do nosso estudo de língua portuguesa. Perfeito? Então não confunda. Daqui a pouco eu vou trabalhar com uma divisão sobre isso aqui, que é para você poder entender e não se confundir. Muito bem. Depois, nível semântico. O nível semântico tem a ver com o quê? Com o significado, tá? Vou colocar aqui, ó. Significado das palavras ou das expressões. Na verdade, quando você sabe que uma questão é de semântica? Aquela questão em que o elaborador pede assim, o verbo abdicar foi empregado na sentença com o mesmo sentido de abster. Opa, então você já sabe. Semântica, aqui ó, essa questão estaria correta, tá? Abdicar, abster. Beleza? Abster-se, né? Abdicar de algo, abster-se de alguma coisa, em sentido semelhante. A banca pede para você trocar uma palavra por outra e pede para você verificar se o sentido vai ser o mesmo. Algumas pedem só o sentido mesmo. Tá? A palavra prescinde está sendo empregada com o sentido de necessita. Não, está errado. Porque prescindir é abrir mão, é não necessitar. Correto? Imprescinde está empregada com o sentido de necessitar? Aí sim, aí está correto. Muito cuidado para fazer isso então. E por fim, nós temos, vamos lá ver, o nível pragmático. O nível pragmático é aquele que vai usar o sentido relacionado à interpretação de texto. Tá? As questões de interpretação de texto ficarão aqui. Por quê? Porque o nível pragmático é aquele que está preocupado com o chamado sentido
adquirido dentro de um contexto. Sentido contextual das palavras ou das expressões. Então, pensar no sentido contextual é avaliar para que você consiga compreender como a sentença foi construída, tá? Como a sentença foi construída, de que maneira, professor? Qual a intenção do cara ao construir a frase daquele modo, beleza? Dentro da pragmática existe uma divisão, nós vamos analisar essa divisão agora. Veja só, nós temos a estilística. A estilística é a parte da pragmática que vai estudar mais especificamente os sentidos. E de acordo com os manuais mais básicos de estilística, nós temos dois sentidos. O sentido denotativo e o sentido conotativo. Veja essa letra D que está no denotativo. Ela te lembra o quê? Ela lembra a palavra dicionário. Tá? Dicionário. É o sentido do dicionário. Sentido denotativo também é conhecido como sentido literal das palavras ou das expressões. Por exemplo, na frase, Roberto comprou um bolo. Isso fica claro, sem um contexto qualquer, que eu tenho sentido literal. Imagine que aqui eu tenho Roberto, faceiro da vida, tá ali, ó, foi lá e comprou o quê? Comprou um bolo. Beleza, vai levar para casa e comer esse bolo. Agora, sentido conotativo é conhecido como sentido figurado. Figurado por quê? Porque ele está associado a uma coisa que nós chamamos de figuras de linguagem, tá? Figuras de linguagem, que servem para transformar o sentido de alguma expressão. Por exemplo, Roberto levou um bolo da companheira. Nessa frase estou tentando criar um sentido figurado. Então imagine o seguinte, tá aqui o meio-fio, Roberto sentado, já não está mais feliz, está de cara. Por quê? Olha aqui, ó, indignado. Por quê? Porque a Maria, que ia vê-lo, não foi mais. Essa divisão de conotação e denotação cai na prova, tá? Como assim cai na prova? O elaborador coloca lá, a frase tal foi empregada em sentido conotativo. A frase tal foi empregada em sentido denotativo. Lembre-se de que o que mais importa na língua portuguesa é avaliar o contexto. O contexto é capaz de analisar e dizer para você qual a classificação de cada um desses elementos. Então, bastante cuidado para que você responda às questões sabendo que você está respondendo. Quando eu digo, os passageiros embarcaram no avião, essa frase é conotativa ou denotativa? Tá? Essa é uma frase conotativa, porque embarcar é entrar num barco. Ah, professor, então está errado. Cuidado, eu não falei para você que conotativo é estar errado. Conotativo é usar uma figura de linguagem. Nós não conseguimos viver sem figuras de linguagem. Usamos, ó, o tempo todo. Aqui eu só dei um exemplo. Nesse caso, do levou um bolo da companheira e comprou um bolo, eu posso ter o contexto para mostrar se está certo ou se está errado dizer que o sentido é conotativo ou denotativo. A banca vai dizer para você, determinado assunto é a bola da vez. Quando eu falo é a bola da vez, isso é conotação ou isso é denotação? Tá? Ah, bem, fica evidente que é conotação, é uma figura de linguagem. Agora, se eu disser, ele chutou a bola em direção ao gol, e a bola for de fato a esfera de couro utilizada para jogar futebol, eu vou ter o que ali? Eu vou ter um sentido, evidentemente, sentido denotativo. Então, o que eu quero que você entenda é, essa divisão da língua portuguesa que eu fiz, fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e pragmática, é fundamental para nós começarmos nosso estudo de língua portuguesa. O que mais vai cair? O que mais você vai ter que estudar? De longe, morfologia, tá? Morfologia e sintaxe. São os dois conteúdos mais importantes. Daí para frente, claro, nós temos ali particularidades que vamos estudar pontualmente. Mas então eu digo para você, seja bem-vindo, você a partir de agora é um guerreiro do concurso público, um guerreiro da língua portuguesa e juntos nós vamos para o campo de batalha guerrear até vencermos a banca examinadora. Beleza? Continue estudando, força guerreiro!